Oi, gente, meu nome é João Antônio, número 19. Meu nome é Gabriel Pilato, número 10. Meu nome é Gustavo, número 13. Nós somos do nono ano C e vamos apresentar um trabalho de ciências proposto pela professora Marlene. Sobre ondas sonoras, luz e visão. As ondas sonoras elas são ondas mecânicas que possuem frequência de vibração entre 20 e 20 mil Hz. Elas se originam-se a partir da vibração do ar, que são detectadas pelo tímpano. Um exemplo, quando uma bomba explode em determinado ponto, as moléculas que estão no local elas vão ser comprimidas e essa compreensão vai se propagando ao longo de meios materiais que origina uma onda sonora que vai atingir o ouvido. As ondas podem apresentar diversas frequências, desde poucos hertz como as ondas produzidas por abalos sísmicos, com valores muito elevados, com a frequência da luz visível. Existem dois tipos também de ondas sonoras, a onda mecânica e a onda eletromagnética. A onda mecânica é aquela que só poderá se propagar em meios materiais, ou seja, água, ar, fio, tudo que é material, o exemplo é o som. A onda eletromagnética é aquela que se propaga em meios materiais, ou seja, ou não, né? Como o vácuo, que não é material, e a água, que também não é material, um exemplo é a luz solar. Estou aqui para falar sobre as escalas que a gente usa para medir os sons. Uma delas é a escala decibéis, que o máximo que essa escala registra é 194 decibéis. O que alcança mais isso é uma bomba atômica. E o mínimo que se dá nessa escala, que já foi registrado pelo menos, menos 20 decibéis. E sim, dá para ter números negativos nessa escala. E também a outra escala que a gente usa é a escala Hertz. E a escala Hertz, o mínimo que a gente consegue escutar é 20 Hz e o máximo é 20 mil Hz. E qualquer outro som que alcance mais de 20 mil Hz é considerado um infrassom. E alguns animais, como os golfinhos, por exemplo, eles conseguem escutar esses sons. E qualquer som abaixo de 20 Hz é considerado ultrassom. Luz. A gente teria o objeto, o olho e o cérebro. A gente tem que fazer com que a informação saia do objeto, passe pelos nossos olhos, assim chegando ao cérebro. E o cérebro ele funcionaria como um computador, que seria onde a gente iria processar os dados da imagem. A luz ela tem duas fontes, que seria a fonte de luz primária e a fonte de luz secundária. Um exemplo que eu posso dar de fonte de luz primária seria o Sol. Por que o Sol? Porque ele fornece e ele emite luz. E um exemplo de luz secundária que eu posso dar seria a Lua. Por que a Lua? Porque ela reflete a luz do Sol. A luz ela teria alguns meios de propagação. Um deles seria o meio transparente, que é quando a luz consegue atravessar. O outro meio seria o meio translúcido, que é quando a luz ela é absorvida, mas que ela consegue atravessar ainda. E o outro meio seria o meio opaco, que é quando a luz não consegue atravessar em nenhum ponto. A luz ela teria alguns princípios, que seria a propagação retilínear, a independência dos raios luminosos e a reversibilidade. Agora um pouquinho sobre visão. Visão é um sentido extremamente importante, pois nos possibilita ver todas as coisas que acontecem ao nosso redor, inclusive diferenciar cores. O olho é composto por diversas partes, entre elas a córnea, o humor aquoso, o humor vítreo, a pupila e a retina. Além disso, temos músculos e nervos que possibilitam a movimentação dos olhos e a transmissão de sinais ao cérebro. Chamamos de córnea uma camada transparente que recobre o olho na sua porção anterior. Já a lente é a parte do olho responsável por deixar a imagem luminosa mais nítida. Na sua porção anterior, a lente há uma membrana colorida que recebe o nome de íris. Ela é responsável por controlar o tamanho da pupila, uma pequena abertura que permite a entrada de luz no globo ocular, banhando o cristalino. A íris e a pupila há um líquido chamado de humor aquoso. O restante do olho é banhado por humor vítreo. Na parte interna do olho há a retina. E é nela que estão localizadas as células que captam as informações luminosas. Chamamos essas células sensoriais de fotorreceptoras. E é elas
elas podem ser de dois tipos: os cones e os bastões. Os cones estão relacionados com a percepção das cores, enquanto os bastões estão mais relacionados à captação de luminosidade. Em locais mais escuros, apenas os bastões entram em ação. E esse é o motivo pelo qual não conseguimos distinguir as cores em locais pouco iluminados, que é quando o local não tem tanta luminosidade, tanta luz. Com o aumento da luminosidade, os cones começam a ser estimulados e conseguimos perceber as cores dos objetos. Existe um ponto na retina onde são encontrados nem cones nem bastões. Essa região é chamada de ponto cego. Para percebermos as mensagens luminosas e transformá-las em imagens, a luz segue alguns caminhos. Primeiramente, ela pode penetrar no olho através da pupila, depois atravessar o humor aquoso até chegar à lente. Ela, então, se projeta na retina, onde é transmitida pelo nervo óptico. O impulso nervoso segue para o cérebro e é lá onde ocorre a interpretação da imagem. A visão também pode acontecer algumas doenças, como por exemplo a hipermetropia, a miopia, o astigmatismo, o glaucoma e um outro que eu posso estar citando seria as cataratas. A hipermetropia caracteriza-se pela dificuldade de enxergar de perto. Já na miopia, a dificuldade está em enxergar objetos a longa distância. O astigmatismo dificulta-se na focagem de objetos em algumas direções. O glaucoma é uma condição que há o aumento de pressão do olho e isso pode levar à cegueira. Pode deixar a pessoa cega, no caso. Já a catarata caracteriza-se pela opacidade da lente. Esperamos que tenha gostado. Se inscreva no canal. E não esquece de deixar o joinha.